Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta quinta-feira, sempre uma alegria receber cada um de vocês. Quem não deixou o like, deixe já, por favor, isso ajuda bastante a gente aqui. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo. Ótimo, a gente tem vários assuntos para tratar aqui hoje, convidados especiais. Não perca, vem chegando, vem deixando sua opinião aqui também. Antes vou trazer um assunto aqui para a gente discutir com o Frederico, daqui a pouco chama a Desirê para falar do mesmo assunto. Congresso dos Estados Unidos cobra ação rápida contra Moraes. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos dos Estados Unidos pede então sanções urgentes a Marco Rubio. Será que teremos então agora um avanço em relação a esse tema, pelo menos nos Estados Unidos, Fred? Com certeza, Mari. Muito provavelmente que essas sanções aí da lei Magnitsky sejam aplicadas em breve contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa carta endereçada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, Christopher Smith, tanto para o senador Marco Rubio, que é o chefe, né, o secretário do Departamento de Estado americano, seria o equivalente aí do nosso ministro das Relações Exteriores, e também direcionado aí esse ofício à Casa Branca, pedindo que o ministro Alexandre de Moraes seja sancionado o quanto antes, com base no relato que foi feito aí pelo jornalista brasileiro Paulo Figueiredo, residente nos Estados Unidos, relativamente às violações dos direitos individuais, especialmente da liberdade de expressão, dele, Paulo Figueiredo, e de outros brasileiros, dentre os casos ali levados e reportados pelo Paulo Figueiredo nessa sessão da Comissão de Direitos Humanos, estavam o caso do Alan dos Santos, da Flávia Guimarães, do Rodrigo Constantino, mas não só, também de americanos que foram atingidos por decisões de censura do ministro Alexandre de Moraes. O caso, por exemplo, do Elon Musk, do X, que chegou a ser suspenso em 2024, justamente no período das eleições municipais no Brasil, e que teve inclusive as contas da Starlink bloqueadas, contas essas que a empresa totalmente separada do X, a única semelhança ali que une essas duas empresas é que elas têm um acionista, o Elon Musk. Então você vê essa decisão, mais uma vez uma decisão arbitrária e ilegal do ministro Alexandre de Moraes naquele momento de bloquear as contas da Starlink. Mas também não apenas, o caso também do Rumble e do Chris Pavlovski, que é o CEO do Rumble. Rumble que moveu uma ação indenizatória contra o ministro Alexandre de Moraes no estado da Flórida em fevereiro desse ano. Inclusive, foi expedida a citação do ministro Alexandre de Moraes nesse processo, que busca ali a fixação de uma indenização pelos danos que as decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes causaram à plataforma Rumble. O relato do Paulo Figueiredo foi muito forte, inclusive relatou que ele teve seu nome inserido na lista da Interpol, chegou a ficar preso 17 dias nos Estados Unidos em decorrência dessa ordem de prisão decretada pelo Poder Judiciário brasileiro contra ele lá em 2018, e ele teve que gastar para sua defesa aproximadamente $1 milhão para conseguir ser solto naquele momento e ter seu visto reativado, seu visto de jornalista nos Estados Unidos. E também relatou uma série de outros casos que são justamente se enquadram naquela situação que a gente chama de repressão transnacional, quando um Estado estrangeiro busca de alguma maneira perseguir politicamente indivíduos que sejam indivíduos americanos, que moram obviamente nos Estados Unidos, ou estrangeiros residentes legalmente nos Estados Unidos, como é o caso de tanto do Paulo Figueiredo quanto do Alan dos Santos, que inclusive Alan dos Santos teve o seu pedido de extradição negado pelo governo americano, que reconheceu nos processos em curso contra ele no Supremo Tribunal Federal um caso ali de perseguição política por um crime de opinião. Crime de opinião que não existe nos Estados Unidos. Nós sabemos lá que a primeira emenda da Constituição americana protege a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão especialmente é protegida no campo político. Obviamente que ela se dedica esse direito da liberdade de expressão ao direito dos cidadãos poderem criticar as autoridades públicas, e eles entenderam, no caso do Alan dos Santos, que as críticas que no Brasil são vistas como crime de opinião, nos Estados Unidos elas estão protegidas pela primeira emenda. Então, mais um passo aí, diante dessa pressão do Congresso americano sobre o Poder Executivo, que tem a competência de decretar as sanções da Lei Magnitsky, especialmente na pessoa do Marco Rubio, senador pelo estado da Flórida, que hoje
é o secretário de Estado americano e que essa pressão exercida sobre tanto a Casa Branca quanto o Departamento de Estado americano com certeza surtirá efeitos, até porque nesse ofício endereçado aí ao Marco Rubio, ele lembra o Chris Smith, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, de que o próprio Marco Rubio já havia declarado numa sessão do Congresso americano no mês passado sobre a probabilidade dessa sanção da Lei Magnitsky ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Então agora até passado aí o clima de guerra entre Israel e Irã, que estava exercendo e demandando muitos esforços do governo americano. Até a gente sabe que teve a participação do governo americano lançando as bombas nas instalações nucleares do Irã, baixando a temperatura desse conflito que estava demandando muito tempo ali dos funcionários da Casa Branca. Agora parece que esse assunto avança mais tanto no Departamento de Estado quanto na Casa Branca e em breve provavelmente teremos novidades nesse caso, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai chamar a Desirê Penhalba, direto de Brasília, para comentar sobre essa questão também. Boa tarde, Desirê. A gente vê são várias frentes, inclusive no exterior, para expor aí os abusos do judiciário no Brasil. Será que dessa vez, né, esse novo episódio ajuda a fazer essas sanções acontecerem o quanto antes? Essa é a nossa expectativa, né? Boa tarde, Mariana, Frederico e todos que nos assistem. Eu vou, já que o Frederico explicou muito bem aqui, eu vou trazer mais detalhes sobre essa carta, né? Que foi feita pelo deputado Chris Smith ao secretário Marco Rubio. O que o Smith disse? Ele mencionou a princípio, uma coisa também que a gente não tinha se atentado tanto, que ele havia tentado um contato com Alexandre de Moraes. Mandou em junho deste ano uma carta pedindo explicações sobre violações de direitos humanos, mas não obteve resposta. E aí o Smith conta para o Marco Rubio também nessa carta agora, que os fatos agora diante de nós estão além de disputa. E aí eu vou trazer para vocês aqui essa série de ações que o deputado tem traz, que é relevante que a gente se atente. Em primeiro lugar, o uso de mecanismos da Interpol contra opositores. Segundo, pressões diretas sobre autoridades americanas e empresas de tecnologia. Terceiro, tentativas de aplicar decisões judiciais brasileiras em solo americano. Ações essas que violariam até mesmo a soberania dos Estados Unidos. Está contido aí na carta do deputado ao secretário. E aí, entre as acusações mais graves, ele cita a perseguição a dissidentes políticos no exterior por vias não institucionais. Outra questão também, a coação a plataformas digitais dos Estados Unidos, pedindo censura de vozes críticas. O próprio Alexandre de Moraes. Outra coisa, a tentativa de impor decisões judiciais estrangeiras que violariam a primeira emenda da Constituição americana, sobretudo relacionado à questão da liberdade de expressão. Então, segundo Smith, né, essas ações elas não representam somente abusos de poder por parte de autoridades brasileiras, mas também ameaçando direitos fundamentais de residentes e cidadãos nos Estados Unidos. Ele teve ali um tom de urgência, alertando inclusive que o Brasil, outrora um parceiro democrático regional, está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. Isso foi uma frase que ele escreveu aí para o Marco Rubio. Outra coisa que ele disse, pressionando aí o Marco Rubio a agir imediatamente, ele diz: não podemos nos dar ao luxo de arrependimento retrospectivo por inação, quando os sinais de alerta são claros e as ferramentas estão disponíveis. A gente percebe isso, né, que o clamor é muito forte, a gente inclusive agradece bastante esse papel dele, porque cerceadas as nossas estratégias, os nossos recursos aqui no Brasil, sobretudo no Poder Judiciário, ter um alento e uma expectativa fora do país é o que a gente espera que possa vir, da onde a gente espera vir uma resposta. E outra coisa também que o Smith mencionou na carta foi o seguinte, ele havia, né, enviado uma mesma carta, uma carta semelhante, no caso, ao diretor de política doméstica da Casa Branca, o Vince Hellen, sugerindo um esforço, inclusive, coordenado dentro da administração Trump para responder, então, o que ele considera como uma ameaça crescente.
É importante a gente lembrar que depois de Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, Stalin, vários outros que causaram genocídios e crimes absurdos por causa de ideologias, a gente tem sim que se atentar com fatores que estão saindo da esfera do natural, o óbvio, até mesmo o possível, ponderado, de acordo com o que está sofrendo isso aqui no Brasil, de que agora, então, a gente consiga que isso seja resolvido. Então, como eu falei, temos que ser, sim, bastante gratos ao papel do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro e vários outros aí que têm articulado para mostrar a realidade do Brasil para fora, porque se a gente não tem essas pessoas que expliquem o que está acontecendo, essas informações não chegam. Inclusive, em primeira mão, outra pessoa que tem ajudado bastante o Brasil a divulgar toda essa situação do ministro Alexandre de Moraes para o resto do mundo, nós temos o jornalista português Sérgio Tavares. Eu tive uma conversa com ele hoje e a gente está preparando a matéria para a semana que vem, na Editoria de Cultura, em que a gente vai comentar que o documentário que ele está produzindo está em vias de ser divulgado, ele está finalizando aí, e aí, no mais tardar, no final de julho, já vai sair esse documentário, que inclusive o próprio jornalista Sérgio Tavares acredita que vai ser muito útil para mostrar para o resto do mundo a situação que está acontecendo no Brasil. Então, as notícias que nós temos hoje, elas são otimistas. Eu, pelo menos, estou otimista. E vocês aí, escrevem nos comentários o que vocês acham. Qual que é a sua opinião, Mariana, Frederico? Frederico deu a opinião dele ali, eu tô indo junto com o relator. Não, eu tô bem otimista aí, eu acho que, especialmente vindo esse ofício de quem tá vindo, que o Chris Smith aí, que é o decano da Câmara dos Deputados americana, é o 21º mandato dele. Importante dizer isso, inclusive ele não é um deputado ligado ao Trump, ao MAGA, ao movimento lá Make America Great Again. Ele, inclusive, foi democrata no início da sua carreira, depois acabou migrando para o Partido Republicano, e um deputado muito influente em Washington, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e, com certeza, esse ofício aí encaminhado pelo Chris Smith à Casa Branca e ao Departamento de Estado é uma pressão ainda maior para que o governo americano se posicione relativamente a essas violações da liberdade de expressão dos brasileiros em território, obviamente também no Brasil, mas não apenas, né, nesse caso da repressão transnacional, em que o ministro Alexandre de Moraes procurou, como no caso do Rumble, contornar o tratado estabelecido entre o Brasil e os Estados Unidos para relativamente a tentativa de produzir que uma decisão judicial brasileira produza efeitos em território americano. Você imagine o seguinte, se hoje, por exemplo, tem um professor de direito da USP chamado Conrado Hübner Mendes. Ele escreve uns artigos muito fortes contra, inclusive fazendo uma série de críticas ao STF aqui no Brasil, mas ele também já fez críticas ao ministro Clarence Thomas, da Suprema Corte Americana, é o ministro mais conservador da Suprema Corte Americana. O Conrado Hübner Mendes, professor da USP, mais à esquerda aí no espectro político, e ele sempre faz artigos criticando muito fortemente o ministro Clarence Thomas. Imaginem os senhores se o Clarence Thomas instaurasse um inquérito no âmbito da Suprema Corte Americana e emitisse uma ordem de censura contra esse professor da USP, voltada aqui à atividade dele enquanto colunista de um jornal aqui brasileiro, inclusive mandando que o Rumble, ou o X, ou o Facebook, ou o YouTube simplesmente bloqueasse a conta do professor Conrado Hübner Mendes no Brasil. Qual seria a reação dos brasileiros? Obviamente que seria uma interferência de um agente estrangeiro no debate público brasileiro. E o que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo é exatamente isso. Vocês imaginam o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos fazendo isso? Obviamente que não. Primeiro porque o ministro da Suprema Corte americana não sai dando entrevista 3x4 como os ministros da Suprema Corte brasileira. Eles exercem a sua autocontenção, se limitam ao seu papel constitucional e não ficam se comportando como verdadeiros palhaços, né? E num circo midiático querendo aparecer e dando entrevistas aí a 3x4, diferente dos ministros da Suprema Corte brasileira. E segundo, porque eles jamais instaurariam um inquérito para criminalizar a opinião política dos cidadãos americanos ou de cidadãos estrangeiros. Então, essa aberração que o ministro Alexandre de Moraes, buscando contornar o tratado existente entre Brasil e Estados Unidos, buscava censurar o Rumble e outros cidadãos brasileiros, inclusive americanos,
que moram nos Estados Unidos por meio de ordens judiciais comunicadas via e-mail. Imaginem os senhores, ele mandou uma ordem de censura para o Rumble via e-mail, comunicando à diretoria jurídica do Rumble que ele devia lá censurar o jornalista Alan dos Santos pelas publicações que ele faz dos Estados Unidos pro público americano. A questão é essa também. Essa decisão de censura do ministro Alexandre de Moraes não é para proibir a divulgação das publicações do Alan dos Santos só em território brasileiro, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos e em qualquer outro país do mundo, uma censura global. E daí a reação tanto do Rumble, que promoveu essa ação indenizatória contra o ministro hoje no estado da Flórida, no distrito de Tampa, no Poder Judiciário Federal americano, mas não só isso, essa articulação tanto do Paulo Figueiredo quanto de outros brasileiros para que o governo americano sancione o ministro Alexandre de Moraes pela violação aí da liberdade de expressão, né? E como prevê a Lei Magnitsky. Nós falamos aqui algumas vezes da Lei Magnitsky, que ela prevê que o governo americano sancione agentes de governos estrangeiros que estejam envolvidos em casos graves de corrupção ou em violações de direitos humanos. Como é o caso, no caso da violação à liberdade de expressão dos brasileiros, mas não só, como nós dissemos, do próprio X, que teve o seu serviço bloqueado no Brasil, que atingiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, não apenas o X, mas também a própria Starlink, que não tinha absolutamente nada a ver com a situação. A Starlink, que é o serviço, né, de telefonia de internet via satélite, não tem absolutamente nada a ver com os serviços do X. Então, essa ilegalidade, as ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes ficam cada vez mais claras para o mundo. O New York Times já falou disso, o Wall Street Journal já falou disso, Financial Times já falou disso, a New Yorker já falou disso, os grandes veículos aí de mídia global que são lidos por milhões de pessoas ao redor do mundo, pela elite econômica, elite diplomática, elite política, elite intelectual. A próprio perfil da revista New Yorker, a revista New Yorker, que é uma revista mais à esquerda no debate público americano, e que é lida especialmente ali nos círculos esquerdistas, especialmente de Nova York, Washington, e você vê que a própria perfil ali, que tinha um tom de elogio em alguma medida do ministro, relatava o absurdo, por exemplo, dele concentrar em si as figuras de investigador, promotor e julgador de um caso que envolve ele, inclusive, grande parte desses casos como suposta vítima dos crimes que teriam sido praticados. Então, fica cada vez mais clara, primeiro, que o ministro Alexandre de Moraes é um símbolo mundial da censura hoje e da perseguição de indivíduos por suas opiniões políticas, como reconhecido não só por essas revistas, publicações internacionais das mais influentes do mundo, mas também pelo governo espanhol, que, ao analisar o caso Oswaldo Eustáquio, reconheceu que Oswaldo Eustáquio é vítima, sim, de uma perseguição política, por mais que o ministro tente dizer o contrário. O caso Alan dos Santos, que o governo americano, mas não é o governo Trump, o governo Biden, que obviamente tem uma inclinação à esquerda, também reconheceu, sim, o caso do Alan dos Santos é um caso de perseguição política por crime de opinião e nos Estados Unidos não existe crime de opinião. E agora também vamos ter apreciação do governo italiano. Vamos ver o que o governo italiano e o Poder Judiciário italiano dizem do caso Carla Zambelli. E a gente vai ver também, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário brasileiro caindo em descrédito ante o mundo, porque quando o Poder Judiciário de outros países ou o governo de outros países se debruçam sobre os fatos que a gente está relatando aqui, fica muito claro que se trata, sim, de violação da liberdade de expressão dos brasileiros, de desrespeito aos direitos fundamentais das pessoas, direito ao devido processo legal, direito ao contraditório, direito à ampla defesa, e, portanto, fica cada vez mais desmoralizado o ministro Alexandre de Moraes diante dessas ilegalidades que ficam claras para o mundo. E por mais que a imprensa brasileira, uma grande parte dela, tente impulsionar a narrativa de que, olha, o Supremo Tribunal Federal está defendendo a democracia brasileira, o que é uma patente mentira, não é verdade. O Supremo Tribunal Federal, desde o dia 14 de março de 2019, quando resolve pela instauração do inquérito das fake news, vem sendo, na verdade, ele vem solapando a democracia brasileira, erodindo as liberdades individuais dos brasileiros, e o mundo enxerga isso. Apesar de a imprensa ainda, esse consórcio PT, Globo, STF, sustentar essas ilegalidades como se eles estivessem defendendo a democracia, fica cada vez mais claro para agentes externos, governos estrangeiros e para quem se debruça verdadeiramente de forma imparcial sobre os fatos que têm acontecido no nosso país, fica muito claro, se instaurou
uma ditadura judicial no país. E foi uma frase muito feliz do Paulo Figueiredo, dizendo, olha, o ministro Alexandre de Moraes é um ditador travestido de juiz. E é disso que se trata. Um juiz tem lealdade à Constituição Federal de 88 e às leis do Brasil e procura aplicá-las de forma imparcial. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem feito ao instaurar o inquérito das fake news. E agora, meus amigos, veja, essa perseguição que começou se voltando contra indivíduos comuns, jornalistas, agora está chegando inclusive nos advogados. Assim, numa democracia, a gente tem nos advogados o anteparo contra as ilegalidades do Estado. É o advogado que, por meio do seu conhecimento técnico, vai tentar exercer, na melhor medida possível, o direito de defesa dos cidadãos contra as arbitrariedades praticadas pelo Estado. A partir do momento em que nem os advogados têm respeitadas as suas prerrogativas, aí, meus amigos, é fechar o caixão e enterrar, porque, sinceramente, a democracia brasileira está indo pra vala com essas ilegalidades e agora, inclusive, repito, chegando em advogados que estão exercendo a sua profissão para defender os seus clientes, como é o caso do Eduardo Kuntz, Paulo Cunha Bueno, Fábio Weingarten, que também estão sendo objeto hoje de inquéritos a mando do ministro Alexandre de Moraes, e inclusive um juiz perseguido agora porque ele teria lá dado uma decisão de progressão de regime num caso dos réus do 8 de janeiro. Nem os juízes têm tido respeitadas as suas garantias, no caso do juiz de primeiro grau, o princípio da independência judicial, que busca justamente resguardar a independência do juiz para exercer o seu cargo com imparcialidade. E, infelizmente, se nem os advogados têm mais o seu direito respeitado, meus amigos, é porque, de fato, o Estado de Direito acabou. E se as pessoas veem os brasileiros como único recurso recorrer a organismos internacionais e a governos estrangeiros para tentar, de alguma forma, restaurar a legalidade no país, restaurar o Estado de Direito, então cabe fazer isso. Que cada um dos brasileiros possa levar a sua voz, já que não podem exercer o seu direito de voz em território nacional, que possam levar o conhecimento do mundo o que está acontecendo aqui para tentar, de alguma maneira, exercer pressão sobre esses juízes, especialmente sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente sobre o ministro Alexandre de Moraes, para que eles, de alguma maneira, possam restaurar, buscar se limitar ao seu papel constitucional, infelizmente, porque a gente sabe que, visto tudo que está ocorrendo no país, as pessoas estão tendo de apelar ou à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou agora ao governo americano para que ele venha sancionar aí os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, e aplique a Lei Magnitsky para que, dado que o Senado Federal brasileiro não cumpre o seu papel de processar e dar continuidade a um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que ao menos uma pressão externa possa fazer uma pressão maior, exercer essa pressão maior sobre os senadores para que venham exercer seu papel e, eventualmente, que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado pelos seus atos, Mari. Excelente, Frederico, recebendo muitos elogios aqui no chat, viu? A gente já volta a falar sobre esse assunto importantíssimo. Vai deixando sua opinião também, que logo a gente volta a falar sobre isso. Agora a gente vai falar sobre a derrota histórica do governo Lula no Congresso, realmente marcante. Ontem, inclusive, a gente vai receber aqui a deputada Rosane Vale para comentar sobre essa questão, essa derrota no Congresso, que tem a ver com a tentativa do governo, né, do decreto do aumento do IOF, foi derrotado, então, por 383 votos da oposição e do Centrão, e agora a tendência é o governo Lula recorrer a quem? Ao STF, é claro. Vamos conversar com a deputada Rosane Vale. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Entre Linhas. Analisa pra gente, por favor, essa situação, né? Esse buraco agora em que se encontra o governo Lula e a tentativa, né? A gente estava analisando, inclusive, no nosso podcast 15 Minutos aqui da Gazeta do Povo, que o governo Lula está praticamente sem saída, né, deputada? É verdade. Boa tarde, Mariana, Frederico. Essa tentativa do governo federal é extremamente preocupante. O Congresso derrubou o aumento do IOF com maioria expressiva, foi uma decisão legítima, democrática, e agora o Executivo ameaça recorrer ao STF para reverter essa decisão. É uma afronta à independência dos poderes. Nós estamos falando de impostos que pesam diretamente no bolso de quem financia carro, de quem faz um empréstimo, de quem paga seguro, cartão de crédito internacional. E a Câmara e o Congresso, né, o Senado e a Câmara, o Congresso em si decidiram e tinha que ser um ponto final. Esse aumento ele foi rejeitado porque ele sobrecarrega ainda mais quem paga muitos impostos, já que é o brasileiro. O Congresso agiu com responsabilidade fiscal, com respeito ao cidadão, e a maioria entendeu que não era a hora
né, de aprovar mais um aumento de imposto. E o Executivo tentando, mais uma vez, recorrer ao STF. É um padrão, né, que já está preocupando bastante o Legislativo, fragiliza a nossa democracia, ignora o papel do parlamento, politiza, né, o Judiciário, e é bastante perigoso, abre um precedente perigoso. Se toda vez que o governo perder, ele for recorrer ao STF e perder de forma legítima, o que ele está? Ele está deslegitimizando, né, descaracterizando, descredenciando a própria população. Ótimo, deputada. A gente agradece demais pela sua participação aqui e volte mais vezes ao programa Entre Linhas. Obrigada, igualmente. Até a próxima. E olha só, voltando a tratar aqui da questão do judiciário, a gente sabe que volta ao julgamento a questão da censura nas redes sociais. E a gente viu ontem o ministro Fachin seguindo Mendonça, então, contra a punição das redes sociais, inclusive trazendo falas aí que surpreendem, né? Fachin falando sobre a importância dessa liberdade nas redes sociais para a manutenção da democracia, inclusive. Antes tarde do que nunca, Fred? Pois é, Mari, você vê o Fachin de forma surpreendente aí acompanhando o ministro André Mendonça na questão que julga o artigo 19 do Marco Civil da Internet e dizendo que sim, o artigo 19 é constitucional, que você só poderia retirar eventualmente conteúdos específicos, determinados das redes, mediante uma ordem judicial. E a gente sabe que diante dessa escalada do Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de expressão dos brasileiros, que, repito, se iniciou no dia 14 de março de 2019, que é o dia da perfídia no Brasil, o dia em que a Constituição Federal de 88 começa a ser violentada pelo Supremo Tribunal Federal e que começa por meio do inquérito das fake news a atropelar o direito dos brasileiros e começa ali como um ataque a uma reportagem da revista Cruzoé, que fez a famosa reportagem Um Amigo do Meu Pai, se referindo ao ministro Dias Toffoli. Ele, então, por meio de uma portaria do gabinete da presidência, ele instaura o inquérito das fake news, manda para o ministro Alexandre de Moraes, designa o Alexandre de Moraes relator desse caso e, automaticamente, o ministro vai lá e censura a revista Cruzoé nessa reportagem do amigo do meu pai. E a partir dali que a gente começa a ver um ataque, naquele primeiro momento, a liberdade de imprensa e, portanto, a liberdade de um veículo de comunicação e depois a liberdade de expressão de brasileiros comuns que só querem vocalizar suas opiniões nas redes sociais, que brasileiros que passaram a ter voz a partir do momento que a gente tem esse crescimento da internet, né? As pessoas que só querem participar no debate público, que a liberdade de expressão é o direito mais fundamental de uma democracia, que é o direito à voz. Não basta o direito ao voto, você a cada 4 anos lá depositar seu voto na urna, se você não tem o direito a participar ao longo dos 4 anos da vida democrática das discussões travadas no país. E a gente vê o que o Supremo Tribunal Federal pretende com esse julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet é justamente transformar uma situação de fato, que é essa situação em que ele solapa o artigo 5º e o artigo 220 da Constituição, que protege a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, eles querem transformar esse regime de censura de fato num regime de censura de direito. Então, o que eles querem fazer com esse julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet é instaurar um regime jurídico da censura no Brasil. Como disse o ministro Gilmar Mendes nesse julgamento, eles admiram Xi Jinping e, portanto, querem aplicar no Brasil o atual regime jurídico existente na China, que é... Lá na China não existe liberdade de expressão e eles querem também instaurar esse regime no Brasil. Ou seja, de sufocar a vida democrática, a liberdade das pessoas participarem dos debates públicos, justamente calar os cidadãos, como eles já vêm fazendo desde 2019. A gente viu o que aconteceu no processo eleitoral em 2022 no Brasil, quando o TSE, mediante a presidência ali do ministro Alexandre de Moraes, aprovou uma resolução no meio do processo eleitoral, o presidente Alexandre de Moraes se arrogando poderes de censurar as pessoas, inclusive com decisões monocráticas. Ele se arrogou esse processo entre o primeiro e o segundo turno. Um absurdo completo, violando, inclusive, naquele famoso julgado em que o TSE decidiu censurar um documentário do Brasil Paralelo, a ministra Carmen Lúcia disse: olha, pessoal, o artigo 5º da Constituição e o artigo 220 proíbem a censura, especialmente a censura prévia.
mas olha, a gente só vai processar, só vai censurar esse documentário até o segundo turno. Depois que passar o segundo turno das eleições, a gente libera o documentário. E pior, eles nem sabiam o teor do documentário, se basearam só no título do documentário, que era divulgação, que era uma pergunta muito simples. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Se referindo ao episódio lá no primeiro turno da eleição presidencial em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro recebeu a facada lá do Adélio Bispo. Essa era a pergunta feita pelo documentário do Brasil Paralelo, e eles decidiram censurar o documentário no auge ali do segundo turno das eleições presidenciais. E depois disso, a gente sabe, só uma escalada ainda maior da censura. Inclusive o Paulo Figueiredo, que fez esse relato lá no Congresso americano ontem, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados americana, ele próprio relatou que em dezembro de 2022 ele é surpreendido com uma decisão judicial em que ele é censurado, ele perde as suas redes sociais, ele tem todas as suas contas bancárias e toda a sua propriedade do Brasil bloqueada. Não só isso, ele teve o seu passaporte cancelado. Ele também tem a cidadania portuguesa. Se ele não tivesse a cidadania portuguesa, meus amigos, ele se tornaria um cidadão apátrida. Ele não teria condições de sair dos Estados Unidos, porque ele não teria um passaporte. O passaporte dele brasileiro foi cancelado. Esse é o absurdo que a gente tem observado no Brasil. O senhor Alexandre de Moraes tentou transformar o Paulo Figueiredo num cidadão apátrida. Esse é o absurdo do que a gente tem visto no país. Inclusive, lembrando, Paulo Figueiredo, o avô do Paulo Figueiredo, é importante que se diga, foi asilado também político no Brasil na década de 30, quando, durante a Revolução, diante da instauração de uma ditadura pelo Getúlio Vargas no Brasil, o bisavô do Paulo Figueiredo, ele acabou combatendo ao lado dos constitucionalistas de 1932, que propugnaram que o Getúlio Vargas, naquele momento, também convocasse uma Assembleia Constituinte. Ele acabou convocando depois, em 34, uma nova democracia, uma nova Constituição para o Brasil, mas depois o próprio Getúlio Vargas dá um golpe em 37 e instaura a ditadura do Estado Novo. E, naquele momento, o bisavô do Paulo Figueiredo teve também que sair do Brasil. Então não é a primeira vez que acontece uma situação dessa com a família dele de perseguição política. Então a gente vê esses absurdos. E o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer nesse julgamento, especificamente, o que a gente tem observado do ponto de vista fático no Brasil, porque eles estão atropelando a Constituição, rasgando o marco civil da internet, eles querem, por meio de uma decisão judicial, criar um novo regime jurídico de censura no Brasil. E esse é o absurdo dessa decisão, e aí a importância inclusive desse voto do ministro André Mendonça, que basicamente só reconhece o óbvio. A Constituição brasileira de 88 protege a liberdade de expressão, e o ministro, no seu voto, que foi acompanhado ontem de forma surpreendente até pelo ministro Luiz Edson Fachin, reconhece o artigo 19, ele é constitucional, ele respeita a Constituição e, portanto, não é da competência dos ministros do Supremo Tribunal Federal quererem regulamentar essa questão. Se eles acham que esse modelo não é bom, que é péssimo, ruim, na opinião deles, então eles que propõem algum texto e mandem para um deputado ou para um senador e a discussão seja travada no âmbito do parlamento, diferente do que eles querem fazer, pressionando e tentando instaurar aí esse regime de censura no Brasil. E daí a importância, repito, dessa iniciativa ontem do Paulo Figueiredo para que a Casa Branca, o Departamento de Estado americano possam decretar essas sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, porque a gente sabe da inação, da passividade do Senado brasileiro, e que deveria enfrentar essa questão dos abusos praticados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e nada tem feito. A covardia dos senadores, esse senhor Davi Alcolumbre, que a gente sabe que está no colo do governo Lula, ontem parece que teve um surto aí de hombridade, sabe-se lá, ou algum motivo oculto que acabou inclusive derrubando o IOF, o aumento do IOF, que a sociedade brasileira também já não aguenta mais pagar tantos impostos. Então a gente aguarda que o Senado Federal, se não agora com essa composição, mas em 2026, que a gente possa eleger novos senadores para que eles possam sim responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes, mas não só ele, como os demais ministros que têm rasgado a Constituição e violado as liberdades fundamentais dos brasileiros, para que a gente possa tentar restaurar o Estado de Direito do Brasil, porque fica claro hoje para o mundo que o Brasil, a democracia, inclusive o Chris Smith, ele conclui a sua carta de forma muito forte ali, dizendo o seguinte: olha, a gente está vendo que o Estado de Direito no Brasil está derretendo, e eu temo pela democracia no Brasil e que essa ruptura institucional chegue a um ponto de não retorno.
Essas foram as palavras de conclusão do Chris Smith nesse ofício endereçado tanto à Casa Branca quanto ao Departamento de Estado. Então, é importante que a sociedade se mobilize e qualquer iniciativa nesse aspecto é válida. Recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recorrer ao governo americano, exercer essa pressão internacional. Também temos agora, essa semana, a declaração do deputado do Chega, o deputado André Ventura, que hoje é o segundo maior partido português, tem 60 cadeiras no parlamento português, e ele declarou essa semana que ele vai instaurar uma investigação contra o ministro Gilmar Mendes em Portugal. Então, a importância dos brasileiros levarem ao conhecimento da comunidade internacional de tudo que a gente tem passado aqui dentro, para que, já que a pressão interna não está funcionando, que uma pressão internacional consiga surtir efeito e a gente possa restaurar as liberdades aí dos cidadãos brasileiros, Mari. Excelente, Fred. Agora vamos receber aqui Homero Marchese também. Homero, boa tarde para você. A gente já vai tratar sobre essas questões que envolvem aí, inclusive, a questão da Comissão dos Direitos Humanos dos Estados Unidos e possíveis sanções a Alexandre de Moraes, mas antes gostaria de ouvir sua opinião também sobre Edson Fachin, seguindo Mendonça aí em relação à questão da punição das redes sociais, que é a questão da censura mesmo nas redes sociais, né? A gente sabe que é uma minoria, mas ainda existe um pouco de lucidez no STF, Homero. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Fred. Realmente, como disse o Fred, uma posição surpreendente. Até aqui a gente não tinha ouvido o ministro Luiz Edson Fachin, que aliás foi meu professor na faculdade, ter se manifestado sobre esse assunto publicamente. E ontem ele fez um voto muito bom, né? É uma pena que tenha chegado com atraso, uma pena que não vai alterar a maioria, mas enfim, fica registrado, né? A gente espera que mais para frente esse entendimento dele possa ser aderido, a ele possa ser aderido outras manifestações. Na tarde de hoje, vota o último ministro, que é o ministro Nunes Marques, para fecharem os 11 ministros do Supremo para decidirem sobre esse assunto. E como houve votos divergentes entre eles, né, 2 votos declarando constitucional o artigo 19, os demais, por enquanto, declarando inconstitucional, mas em medidas diferentes. Por exemplo, alguns dos ministros disseram que ele é constitucional em relação a crimes contra a honra. Então, se alguma pessoa é acusada de um crime, se há uma possível prática de calúnia, difamação ou injúria contra alguma pessoa, ela precisaria ir ao judiciário e um juiz deveria derrubar o conteúdo. Em relação ao resto, esses ministros acompanharam a maioria. Mas como houve essa divergência entre os votos favoráveis a derrubar o artigo 19, haverá depois sessões por parte do Supremo Tribunal Federal em que eles vão colocar essas exceções uma ao lado da outra e tentar chegar ao que eles chamam de voto médio, que é o voto que vai prevalecer. Tudo indica, né, já que já há uma maioria para derrubar o artigo 19, que a decisão vai ser péssima para o país. A gente tratou disso já algumas vezes. Ótimo, Homero, a gente já volta a conversar contigo. Agora a gente volta com a Desirê Penhalba, direto de Brasília, para falar também sobre essa questão dessa divergência, né? Que envolve aí também Edson Fachin, que, como a gente disse aqui, traz uma lucidez, mas provavelmente não impacta, né? Não deve impactar o resultado que a gente deve ver. Mais um episódio aí a favor da censura no nosso país, né? Então, Mariana, Frederico, Homero, a gente fica, né, até impressionado que o voto, né, tão lúcido de um ministro seja motivo de notícia, porque afinal de contas a gente vê hoje parecendo que o nosso STF, em vez de buscar ali se ater simplesmente ao que está sendo dito na Constituição, buscar a imparcialidade, parece que ali é tudo tão político, é um tribunal que busca defender pautas ideológicas, em vez de entender os problemas reais que a gente está passando e querer defender principalmente a democracia, que defende essa liberdade de expressão, que busca aí que todas as pessoas tenham acesso a todo tipo de informação, e até mesmo opiniões divergentes, que é isso que faz enriquecer o debate. Eu quero trazer aqui a fala dele, porque eu acho importante que a gente perceba que tipo de defesa ele está fazendo especificamente. Primeiro, ele reconhece a existência de problemas relacionados à desinformação. A gente sabe que tem problema, sim, de fake news. Muitas vezes a gente até cai em várias coisas que a gente acha que é verdade, depois é mentira, ainda mais em relação à inteligência artificial. Quantas vezes a gente fala, meu Deus,
Deus, isso aconteceu mesmo? Passa um pouquinho, tá lá, gente, é inteligência artificial e eu aqui acreditando que isso é verdade. Então isso é realmente complicado, é complexo, mas não restam dúvidas que a liberdade de expressão sim é importante, sobretudo para defender a verdade, porque a gente tem aí uma série de mentiras sendo divulgadas, e até mesmo, como eu já mencionei, a inteligência artificial traz um robô de mentiras. Mas e cadê a verdade? Como é que a gente vai conseguir ter acesso à verdade? E é esse o ponto que a gente se preocupa muito quando a gente imagina que essas restrições elas vão acontecer, segundo a sugestão aí do ministro de todos os ministros, né, agora da decisão do STF, é que o cerceamento seja feito antes, previamente. Então isso é mais grave, né? Então, o que o Fachin reconhece é que, por mais que tenham esses problemas, ele critica o que considera ser um remédio inadequado. E aqui é importante que a gente perceba a lucidez do ministro, porque, de fato, os problemas existem, mas o remédio é inadequado. Qual seria esse remédio? Segundo o Fachin, ele diz assim, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. E, portanto, daí porque eu vejo a necessidade de termos certa cautela. Excelente, ministro, vamos ter cautela, a gente está precisando, inclusive, aí no STF. O ministro diz, não há dúvida alguma de que há uma concentração de poder que merece preocupação, inclusive jurídica. Olha só, ele está dizendo isso, uma preocupação, inclusive jurídica. Porém, segue o ministro, não creio que esse tema necessariamente será enfrentado ou resolvido ou esgotado com remoção ou não de conteúdos das plataformas. Segundo ele, o agravamento da responsabilidade civil das plataformas pode acarretar riscos graves à liberdade de expressão. E aí ele chama aqui de censura colateral, na qual provedores passam a remover conteúdos de forma preventiva para evitar sanções, mesmo sem determinação judicial. Então, o que é mais grave é esse o ponto que o ministro traz. Ele pensa assim, bom, já que a plataforma vai ficar responsável por dizer o que vai ser permitido ou não, então ele vai censurar. E quem é que vai ter poder para isso? As plataformas. E aí a gente se questiona, né? Porque, afinal de contas, qual tem sido a orientação de muitas dessas plataformas que são guiadas por agenda 2030 de ONU, que tem toda uma agenda woke por trás? Então a gente se preocupa e muito, porque a gente não sabe como que a gente vai ter, mais uma vez eu repito, o acesso à verdade. Inclusive, logo após o Fachin votar, a ministra Carmen Lúcia pronunciou ali o seu voto de forma breve e acompanhou pela inconstitucionalidade do artigo 19, né, que a gente está vendo aqui, que defende a liberdade de expressão. E aí é interessante que ela, né, é aquela que disse em outro momento, cala a boca já morreu, a censura seria provisória, pelo jeito ela está querendo colocar definitivamente a censura agora, né. Então, em resumo, se a gente está buscando, se a gente tem um interesse pela verdade, a gente tem a sincera vontade de ter a noção dos dois lados, que seja de vários outros lados, né? Porque existem muitas formas da gente enxergar o mesmo ponto de vista dentro de uma democracia, propostas políticas, soluções, a gente precisa, sim, que todo mundo tenha voz, tenha oportunidade. Do contrário, a gente vai viver no escuro e, obviamente, conduzidos por cegos que conduzem cegos, ou seja, aqueles que não vão ter acesso à verdade vão ficar limitando para que outras pessoas o sigam. Inclusive, a gente tem isso como base, até mesmo as pessoas que estão cerceando a liberdade das próprias inteligências artificiais, aí, as ferramentas de inteligência artificial, de buscar comentários ou dados em toda a internet. Não, eles cerceiam, eles buscam, falam, não, esse tipo de conteúdo não pode, o politicamente correto deve ser adequado e tudo mais. Então, isso vai limitando cada vez mais, fazendo com que essas pessoas que têm uma agenda própria obriguem que todo o resto da internet, toda a população siga as suas vontades. Mariana? Ótimo, Desirê, a gente já volta contigo. Agora ouvindo a opinião também do Homero Marchese sobre isso, que deve ser uma aproximação de sanções a Alexandre de Moraes. A gente vê essa movimentação aí na Comissão dos Direitos Humanos dos Estados Unidos. Estamos mais próximos de ver isso acontecer, Homero, na sua opinião? Mariana, antes de tudo, eu queria responder uma pergunta que foi feita no chat agora. Aliás, audiência grande hoje do programa, parabéns a vocês. Mas alguém perguntou se o ministro Nunes Marques poderia pedir vistas hoje, quando for lançar o seu voto. Pode, ele pode pedir vistas. Aliás, ele deveria fazer isso, porque o julgamento poderia ficar adiado em até 90 dias, como diz o regimento do Supremo Tribunal Federal.
90 dias é um tempo grande para mudar muitas coisas, é um tempo que o Brasil agradeceria de ficar livre dessa autocensura que o Supremo Tribunal Federal quer impor às redes, né? Esperamos, portanto, e foi ótima a pergunta feita no chat, que isso aconteça. Sobre as sanções ao ministro Moraes nos Estados Unidos, parece que o cerco está se fechando, né? O Fred lembrou bem a carta escrita pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, solicitando expressamente ao presidente e ao Departamento de Estado que incluam o ministro Moraes entre os sancionados da lei Magnitsky, proibindo, portanto, a ter relações comerciais com empresas americanas, a manter patrimônio nos Estados Unidos, o que é uma sanção significativa, seria um recado muito forte para o mundo, né, de que o que acontece no Brasil já passou do tempo, já passou do ponto há muito tempo. E o ministro Moraes poderia se equiparar a tantas outras pessoas sancionadas pela lei Magnitsky que violaram direitos humanos no mundo todo. O que acontece no Brasil é inédito. Nem na época da ditadura militar havia tanto poder concentrado em um só órgão, em uma só pessoa, e é hora de dar um basta nisso. Eu só lamento que as sanções tenham vindo primeiro dos Estados Unidos e não do Brasil. E espero que, no futuro, a gente possa passar limpo o que aconteceu no país, fazer justiça para milhares de pessoas injustamente sancionadas e prejudicadas por alguém que, sob o pretexto de aplicar a Constituição, se fez valer dela, né? Sob o pretexto de aplicar a Constituição, está violando a Constituição brasileira há muito tempo e piorando o Brasil, piorando a nossa democracia, ao contrário do que diz, piorando o respeito entre as pessoas, criando inimizades, fazendo com que o dia do Brasil seja todo em relação a ele, né? Todo dia tem uma manchete relacionada ao que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer, e isso não deveria acontecer num país como o Brasil. Espero, portanto, que haja notícias em breve dos Estados Unidos que nos animem nesse ponto. Ótimo, Homero. Para vocês, às vezes estão chegando agora, que ainda nem conheciam o canal, inclusive tem muita gente dizendo isso no chat, sejam bem-vindos, aproveitem, deixem o like aqui, é muito importante para a gente chegar a ainda mais gente, né? E a gente vai trazer um trecho de uma entrevista que a gente fez aqui no Entre Linhas com o advogado de Donald Trump, inclusive das plataformas que pertencem a Donald Trump nos Estados Unidos. Ele que tem ações aí, tem processos contra Alexandre de Moraes, que também explica sobre a questão da lei Magnitsky. Para você que não acompanhou e para você que quer rever também, nós vamos trazer um trecho dessa entrevista exclusiva que ele deu aqui ao programa Entre Linhas. Confira. Sim, a nova ação não é uma nova ação, na verdade, é uma emenda, uma nova denúncia sobre a mesma denúncia inicial que foi apresentada em fevereiro, e ainda não teve resposta, ninguém apareceu lá para defender o ministro, e expande o que originalmente foi denunciado lá em fevereiro, para incorporar exemplos de diversos casos de cidadãos americanos, residentes dos Estados Unidos, dissidentes políticos do Brasil, fisicamente em território americano, postando nas redes sociais, né, críticas, etc., o qual levou a ordens de censura sobre o que esses usuários estão postando em território americano. E com a determinação do Departamento de Justiça que não tem como isso enquadrar dentro do marco da lei, dentro do marco dos tratados bilaterais Brasil e Estados Unidos, o que a gente acaba fazendo nessa ação é expandir ela, alegando que as ações são ultravires. Ultravires que significa, que significa ações, né, que estão fora do marco da lei, ou do que são as ações oficiais de um funcionário público. Quando ações são ultravires, um funcionário público pode ser responsabilizado como pessoa física pelo acontecido, né? Então, é muito assim, interessante porque se as ações e os mandados, como nós chamamos as ordens de mordaça que foram encaminhadas para os Estados Unidos,
para empresas sem vínculo nenhum com o Brasil, para exercer censura sobre território americano, para monetização de contas, tirar das plataformas usuários que incomodam, na opinião deles, incomoda ao ministro Alexandre de Moraes. Se isso não está dentro do quadro da lei, não está dentro do permitido pelo tratado bilateral, pela Convenção da Haia, pelo nenhum mecanismo jurídico, então poderiam ser considerados atos fora das funções oficiais que te dão imunidade como funcionário público. Porém, você pode ser responsabilizado como pessoa física por danos, prejuízos, etc. Sim, o júri nos Estados Unidos é aplicado civilmente, então qualquer ação civil complexa pode demandar que seja julgada por um júri, que está acontecendo aqui. Isso assim é como os filmes que vocês assistem dos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil não utiliza júri para tudo, lá utiliza sim, e também pode utilizar para ação civil. Então, como calcular os danos? Os danos realmente são calculados dependendo do que sofreu cada parte que tem que ser indenizada. Então, quais foram os danos sofridos pela Rumble por ter sido, por exemplo, multada, por ter sido obrigada a se defender, por ter sido banida do Brasil? Se eventualmente se determina que as ações foram ilegais, então pode manifestar, ok, esses foram meus danos, aí essa pergunta é apresentada ao júri, e o júri vai determinar se está certo ou não o valor. Tá aí ele, Martin De Luca, você que chegou agora, né, para ficar entendendo melhor quem era ele que estava ali, é advogado de Donald Trump, inclusive trabalha aí, né, defendendo as empresas do presidente dos Estados Unidos, já esteve aqui conosco algumas vezes no programa Entre Linhas. Fred, ele fala sobre a diferença aí do júri americano, né, que funciona de uma forma diferente da nossa aqui no Brasil, né? Pois é, Mari. É importante que ele é o advogado que está conduzindo essa ação indenizatória contra o ministro Alexandre de Moraes, lá no Distrito da Flórida. E os casos cíveis nos Estados Unidos também são julgados por júris, por um tribunal do júri, como é o caso aqui no Brasil dos crimes dolosos contra a vida. Caso a pessoa pratica lá um crime de homicídio, ela vai ser julgada por um tribunal do júri. Nos Estados Unidos, não apenas os casos criminais, mas também os casos cíveis são julgados por jurados. Então é importante a gente dizer hoje que existem duas frentes contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A primeira dessas é a frente em relação ao governo e as sanções da Lei Magnitsky, que já se encontra aí o processo de aplicação da Lei Magnitsky, que é um processo demorado. Você precisa reunir uma série de provas ali contra os agentes públicos estrangeiros que tenham praticado ou estejam envolvidos em casos de corrupção ou pratiquem violações contra direitos fundamentais. Essa lei que foi criada ali no contexto de uma perseguição do Estado russo contra o advogado Sergei Magnitsky, que era um advogado tributário russo, que descobriu um esquema de desvio de impostos na Rússia. Ele denunciou esse desvio de recursos por alguns burocratas russos. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram e determinaram a instalação de um inquérito para investigar esse advogado russo. Sabe quem foi o investigador do caso? Justamente a pessoa que ele estava denunciando. Ou seja, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Aqui a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes se tornou também o investigador de uma série de casos que envolvem inclusive ministros do próprio Supremo. Lá, quando esse advogado russo fez essa denúncia, ele passou investigado pelas pessoas que ele havia denunciado. E ele acabou sendo preso ilegalmente e acabou morrendo fruto de maus tratos na prisão. Então, isso acabou gerando uma mobilização internacional em torno do caso de Sergei Magnitsky e foi aprovada essa lei em 2012 nos Estados Unidos. A princípio, essa lei Magnitsky se voltava a sancionar os agentes do Estado russo que estavam envolvidos nessa perseguição a esse advogado Magnitsky e que levaram, inclusive, à morte dele na prisão. E, em 2016, essa lei acabou aí ganhando um novo alcance e passou a se aplicar contra todo e qualquer agente estrangeiro que se envolvesse em casos graves de corrupção ou em violações de direitos fundamentais. Ela, em 2017, para dar um exemplo aqui, ela foi aplicada ao presidente do Conselho Eleitoral da Nicarágua.
A Nicarágua, dos irmãos Ortega, que a gente sabe que hoje tem feito uma perseguição muito grande, por exemplo, contra a Igreja Católica na Nicarágua. O Ortega, que é um aliado histórico do Lula, essa lei Magnitsky foi aplicada contra esse presidente do Conselho Eleitoral da Nicarágua. Assim como foi aplicada uma série de agentes estatais venezuelanos que têm feito uma perseguição maciça aos adversários opositores do Nicolás Maduro e que hoje, muito provavelmente, vai ser aplicada aí, em breve contra o ministro Alexandre de Moraes. E o processo para aplicação dessa lei, como é que funciona? Você tem denúncias que são formuladas ali perante o governo americano de agentes estrangeiros que estão violando aí direitos fundamentais. O governo americano começa a investigar a questão por meio do Departamento de Estado e do Departamento de Tesouro. Então, você tem ali também a opinião das comissões de relações exteriores, tanto da Câmara dos Deputados americana quanto do Senado americano, e a partir disso chega na mão do presidente dos Estados Unidos, no caso hoje Donald Trump, para que ele venha, com base nessa documentação reunida sobre os casos levados ao conhecimento do governo americano, ele venha a decidir pela aplicação ou não da sanção da lei Magnitsky, que nada mais é do que uma pena de morte financeira. Você tem o seu visto cancelado, você tem, eventualmente, se você tiver propriedade nos Estados Unidos, ativos, conta bancária, você tem todos os seus bens congelados e também a proibição de que qualquer indivíduo americano ou uma empresa, entidade americana, venha estabelecer qualquer tipo de relação contratual ou comercial com esses indivíduos sancionados pela lei Magnitsky. E por que ela é conhecida como pena de morte financeira? Porque justamente o indivíduo sancionado por essa lei, ele, por exemplo, não pode ter cartão de crédito. Quais as principais bandeiras de cartão de crédito hoje no mundo? A bandeira Visa e Mastercard, que são empresas americanas. Então, a partir do momento, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes seja sancionado pela lei Magnitsky, ele passa automaticamente, tem bloqueado os seus cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard, mas não só isso. Por exemplo, o procurador do Tribunal Penal Internacional, que foi sancionado pelo presidente Trump em fevereiro desse ano, ele que emitiu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também estava querendo perseguir cidadãos americanos por supostos crimes de guerra, esse indivíduo, esse procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, a partir do momento que ele foi sancionado pelo presidente Trump, ele inclusive perdeu o acesso dele ao Gmail, a conta de e-mail, porque o Gmail pertence ao Google, o Google é uma empresa americana, e a partir do momento que ele foi sancionado, ele perdeu acesso inclusive às contas dele de e-mail, para você ter a dimensão das sanções da lei Magnitsky. Então, esse é a primeira frente contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A segunda é essa ação indenizatória que o Rumble, que foi censurado pelo ministro no Brasil, entrou com essa ação em fevereiro na Flórida, e agora esse processo, o ministro Alexandre de Moraes vai ser citado e, eventualmente, se ele não constituir a sua defesa, um advogado nos Estados Unidos para se defender nesse processo, esse processo vai ter continuidade, produção de provas, até que o que se busca nesse processo, uma indenização, que ele seja condenado a pagar uma indenização ao Rumble pela censura que ele submeteu à plataforma, que pode chegar a uma indenização na casa das dezenas de milhões de dólares. E é muito comum que essas indenizações dos Estados Unidos cheguem nas casas aí das centenas de milhões de dólares e, portanto, nós temos aqui, então, as sanções da lei Magnitsky, essa pena de morte financeira, e também, eventualmente, o ministro condenado a pagar uma indenização milionária pelo Poder Judiciário Federal americano, nesse caso, ali pelo Poder Judiciário da Flórida, que a gente sabe, inclusive, que é um estado dentro dos Estados Unidos, ali da Federação Americana, que tem uma tradição de respeito à liberdade de expressão e cidadãos comuns que vão julgar esse caso ali, nesse caso da indenização, provavelmente condenariam o ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento aí, se ele violou ou não a liberdade de expressão desses cidadãos americanos, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai voltar com o Homero Marchese para falar de outro assunto, o aumento de deputados que vai para a sanção de Lula. Ontem a gente tratou aqui no Entre Linhas sobre o grande esforço do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de fazer os senadores votarem a favor desse aumento de cadeiras na Câmara Federal de 513 para 531 deputados, algo que deve impactar aí em 140 milhões por ano, né, considerando o efeito cascata relacionado aí às assembleias legislativas. Então a gente viu
um grande esforço e deu certo, né, para aquela intenção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Qual que é a sua avaliação sobre essa novidade, Homero? Mariana, o Congresso tinha uma missão, que era tornar mais proporcional a representação das populações dos estados, né? Era essa a missão. Havia maneira de fazer isso. Aqui eu entendo que era mais correta e moral, era pegar os 513 deputados e redistribuir entre os estados. Mas o que fez o Congresso? Aumentou o número de deputados, né? É sempre uma maneira de aumentar as chances de quem já está lá de se eleger. A verdade é essa. A política no Brasil, infelizmente, tem sido isso. Uma luta eterna por aumento de privilégios à própria classe, aumento de assessoria, aumento de salário, aumento de verba de representação, aumento de verba de ressarcimento, né? Tivemos essa semana a discussão de vários problemas envolvendo a deputada Érica Hilton, e é como se o Brasil só tivesse uma missão nisso tudo: pagar a conta, e os deputados usufruir dessa conta. É triste, porque, como você lembrou bem, não é só o rearranjo do número de deputados federais. As constituições estaduais, ao fixarem o número de deputados estaduais, normalmente estabelecem uma proporção entre os deputados federais do estado e os deputados estaduais. Então, vários estados vão ter o acréscimo também de deputados estaduais. Daí que vem aquele aumento de cascata. Cortar gastos, ninguém quer, né? Todo mundo só quer aumentar a própria chance, infelizmente. É verdade, Homero. Muito obrigada pela sua companhia hoje. A gente se encontra novamente aqui na semana que vem. Eu que agradeço, Mariana, Fred, foi um prazer. Um grande abraço a vocês e a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Se você está aqui, deixe seu like também, isso ajuda bastante. Agora, voltando com a Desirê Penhalva, direto de Brasília, para a gente falar sobre a questão do Senado ano que vem. A gente sabe da importância da renovação do Senado. Inclusive, a gente vê, então, Bolsonaro lançando Carlos Bolsonaro para o Senado por Santa Catarina. Conta os detalhes para a gente, Desirê. Então, teve uma entrevista do Bolsonaro que ele abriu o jogo. Sim, a intenção dele é lançar o filho dele, Carlos Bolsonaro, que hoje é vereador, já por 7 mandatos lá no Rio de Janeiro, para ser senador pelo estado de Santa Catarina. E aí, a explicação que ele deu é que essa definição foi estabelecida com o governador Jorginho Melo, lá em Santa Catarina. A fala do Bolsonaro foi a seguinte: ele disse assim, falei para o Jorginho que serão 2 vagas ao Senado. Então, uma para você e outra para mim. A minha indicação ficou com o Carlos Bolsonaro, a dele com a Carol Detoni. Se não fosse esse garoto, que trabalha para mim desde 2010, eu não teria a visibilidade que eu conquistei pelas redes. Então, a ideia do Bolsonaro é lançar o filho para ser senador por Santa Catarina, porque, segundo o Bolsonaro, foi graças ao Carlos Bolsonaro que ele conseguiu ser eleito, inclusive, para presidente da República, porque ele sempre comenta que o Carlos Bolsonaro é aquele que é o gênio do marketing e que conseguiu fazer com que ele explodisse nas redes sociais e tornasse esse que todo mundo chama de mito, né? Bolsonaro, inclusive, ele comenta, né, que o caso de indicar o Carlos para o estado catarinense seria porque a candidatura pelo Rio de Janeiro atrapalharia outros deputados do partido, que poderiam perder votos, como, por exemplo, Alexandre Ramagem e o Hélio Lopes. A gente até tentou conversar com algumas pessoas aqui nos bastidores para entender o que o Bolsonaro quis dizer com isso, de perder voto, mas ninguém quis explicar, ou até mesmo porque iria dizer algo negativo relacionado a essas pessoas próximas ao Bolsonaro. Então, não consegui. Se eu conseguir alguma informação, eu explico para vocês. Inclusive, se vocês souberem, escrevam aí nos comentários, porque realmente quem é próximo ao Bolsonaro não gosta muito de ficar expondo assim as fragilidades do grupo, o que faz bastante sentido. Com relação ao Rio de Janeiro, né, o Bolsonaro disse assim que o candidato é o Flávio, que vai para a reeleição, o filho dele que já é senador pelo Rio de Janeiro. E aí o Bolsonaro disse assim na entrevista: então conversei com o Carlos e ele pediu para mim que dispute o Senado por outro estado, e aí ele escolheu Santa Catarina. E para que ele faça essa mudança de domicílio eleitoral, segundo as regras da Justiça Eleitoral, o Carlos Bolsonaro vai ter que fazer isso até dia 4 de abril de 2026. Ele primeiro tem que transferir o título de eleitor, né, com antecedência mínima de 6 meses, como eu falei,
e também apresentar um vínculo legítimo com esse novo Estado. Enfim, agora a gente começa a conversar com vocês sobre a possível resistência local, porque isso tem dado o que falar em Santa Catarina, porque inclusive até mesmo a Federação das Indústrias de Santa Catarina disse que espera que os representantes sejam catarinenses, que tenham raízes no Estado. E aí eles estão ali dizendo que seria um problema ter pessoas de outro Estado disputando um cargo tão importante como é o cargo de senador da República por Santa Catarina. E aí a questão que eu trago, né? Catarinense é um povo realmente muito ligado às origens, né? Um povo tem muito colono lá, muita gente ligada às tradições. E eu sei o que eu falo, porque eu sou casada com meu marido é catarinense, então eu sei que é um pessoal muito ligado a essas questões. Então, de fato, há bastante resistência. Outra pessoa também que estava cotada para ser candidata ao Senado, além da Carol Detoni, que foi a mais votada, né, para deputada federal no último pleito, seria a Júlia Zanatta. Inclusive, eu tenho uma pauta excelente, que é essa relacionada ao Drex, ela já trouxe aqui, porque pode acontecer e tudo caminha para que seja abolido o papel moeda no Brasil, isso seria muito grave. Então, ela tem essa pauta muito importante e, de fato, como ela tem as origens ali na região, ela é uma pessoa bastante elogiada para que possa crescer politicamente, né? Outro problema também que o pessoal tem apresentado é que o senador Jorge Seife, atual senador também por Santa Catarina, que foi um senador escolhido pelo Bolsonaro, ele é carioca. E aí, além dele não ser do Estado, teve 2 pontos que trouxeram reclamações com relação à postura do senador Jorge Seife. A primeira foi porque ele defendeu a taxação das blusinhas, inclusive muita gente reclamou disso, porque ele estava lá defendendo que o Brasil iria perder, né, os comerciantes brasileiros iriam perder com isso, mas obviamente a grande parcela das pessoas que têm acesso a muitos bens que são mais baratos na China também perderam muito mais. E aí isso pegou bastante mal para ele. O outro ponto foi quando ele prestigiou o show da Madonna lá no Rio de Janeiro, na época que estava tendo as enchentes no Rio Grande do Sul. Além de que a Madonna ela não representa, né, nada conservador, então isso ficou feio para ele, né? Afinal das contas, com relação à Madonna, ele até culpou a esposa, então isso pegou bastante mal. Agora, o que me preocupa de toda essa situação, que eu acho que as pessoas estão falando pouco sobre isso, é que o Bolsonaro, em uma outra entrevista que ele deu ontem, ele comentou assim, foi só eu anunciar meu filho Carlos Bolsonaro para ser candidato ao Senado por Santa Catarina, que o Alexandre de Moraes já colocou meu filho no caso da BIM paralela. Então isso é bastante grave e isso deve ser discutido, porque afinal de contas, qualquer parlamentar que se coloca aí ou tem chance de ser eleito para o Senado vai ser perseguido dessa forma, então isso é bastante grave, porque a gente sabe que são senadores que vão votar o possível impeachment de qualquer ministro do STF. Agora, outro ponto de reflexão que eu acho que é interessante que a gente faça, reflexão, é que esse mês, né, o Jorginho Melo, governador lá de Santa Catarina, ele falou que tinha que passar uma régua e fazer um novo estado, né, ia colocar lá o estado sulista, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e aí, agora, afinal de contas, se for realmente o Carlos Bolsonaro o candidato que ele vai ter que fazer campanha, então ele vai ter que fazer campanha para um estrangeiro desse estado que ele considera que ele gostaria. Brincadeiras à parte, eu tinha que fazer essa menção, porque afinal de contas ele acabou de fazer isso há pouco tempo. Agora, a última apuração que eu tive aqui nos bastidores é que há também a possibilidade do Carlos Bolsonaro, em vez de ser candidato por Santa Catarina, ele sair por São Paulo. Até porque o Eduardo Bolsonaro, que é outro filho do Bolsonaro, que já estava certo que sairia para o Senado, está, né, em seu exílio político, né, se é que a gente pode chamar assim, lá nos Estados Unidos. Então é possível que talvez o nome dele esteja sendo colocado aí para que seja candidato ao Senado, não pelo seu estado, mas em vez de ser pelo Rio de Janeiro, seja para São Paulo, para suprir essa vaga aí que está sendo deixada pelo seu irmão, que afinal de contas está fazendo esse trabalho lá nos Estados Unidos. É isso. Muito obrigada, Mariana e Frederico. Até amanhã. Obrigada, Desirê. Até amanhã. Sempre excelente, Desirê, repórter e comentarista aqui também. Agora vamos receber no programa Entre Linhas a deputada Silvia Waiapi. Boa tarde, seja bem-vinda novamente aqui ao nosso programa, deputada. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de ouvir da senhora, né, sobre a cobrança que a senhora faz também em relação à questão que é a decisão do STF
relacionada a retroativamente aplicar uma nova regra que muda a distribuição nas vagas da Câmara e que atinge também a sua vaga, né? O que a senhora tem feito, qual que é a sua manifestação sobre isso? Bom, nós esperamos que a Câmara, né, agora, ela siga o rito, né? Ela siga aquilo que é previsto, aquilo que precisa ser visto, né? Então, um deputado empossado, ele só pode ser destituído do seu mandato passando pelo plenário da Câmara. Então, todos os deputados precisam votar para que ele perca o seu mandato, ou a manifestação da mesa, né, dependendo do caso. E apenas que se siga esse rito. Por quê? Porque em 2021, uma lei foi aprovada, né, eu só fui candidata em 2022, eu e todos os candidatos, né, todas as pessoas que colocaram o seu nome à disposição da sociedade, foram, né, se submeteram a um pleito em 2022, quando a lei já estava em vigor. Todos se submeteram à lei vigente no país, que regia, né, as eleições de 2022 e assim por diante. Todos se submeteram à lei. Apenas após o pleito, apenas após a diplomação, apenas após a posse desses deputados, é que houve uma manifestação, né, de que essa eleição precisava ser revista, né, de que essas pessoas não teriam sido eleitas. Como não fomos eleitos? Se foi o próprio TSE que comunicou aos TREs a nossa eleição. O TRE testificou isso nos diplomandos. O TSE reconheceu isso, e a Câmara também. E aí, anos depois, resolve-se, então, mudar uma lei do qual nós havíamos nos submetido, para, então, dizer que ela não vale mais, que ela só pode valer até onde eles interpretam que ela deva valer, para, assim, então, beneficiar outras pessoas que, à época, alguns eram parlamentares, e eles ajudaram a aprovar a lei do jeito que ela estava, e também se submeteram a ela. Mas, como não lograram êxito, estão agora se beneficiando da alteração de uma lei. Isso significa que, se a Câmara acatar a forma como foi feita, então nós não podemos mais confiar em nenhum pleito eleitoral no Brasil, porque ele pode ser modificado segundo a vontade, não do legislador, mas daquele que deveria zelar por ela, de fazer com que ela valesse. Né? Então, o legislador somos nós do legislativo, aqueles que foram eleitos pelo povo. Somos nós quem fazemos a lei. Quem deve zelar por ela é o judiciário. E não foi isso que aconteceu. Né? Não foi isso que aconteceu nesse julgamento do STF. Nós sequer tivemos o direito do contraditório. Então, tudo que eu quero é o direito ao contraditório e que eu seja julgada pelo plenário da Câmara conforme o rito. Ótimo, deputada. A gente agradece demais pela sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Amanhã a gente deve ter aqui no Entre Linhas, Fred, a participação do deputado Coronel Crisóstomo, inclusive relator aí, né, desse projeto que prevê a questão do decreto do IOF. Então a gente viu, como a gente trouxe aqui hoje no começo do programa, né, essa movimentação que trouxe a maior derrota dos últimos tempos do governo Lula no Congresso, né? Então ele vai conversar conosco aqui amanhã no programa Entre Linhas. Importante essa movimentação e a própria escolha do relator, sendo o deputado considerado bolsonarista, é algo que surpreendeu o governo Lula, né? Foi, Mari, surpreendeu, porque primeiro pegou de surpresa o presidente da casa, Hugo Mota, pautar essa votação ontem, né? Ele surpreendeu a todos porque ele havia dado, inclusive, um prazo para o governo rever essa questão do aumento do IOF de 2 semanas, a partir do momento que no dia 16 tinha sido votada a questão do requerimento de urgência para votação desse PLD, desse PDL, desse projeto aí de decreto legislativo. Então, o presidente da casa surpreendeu a todos. No final da semana passada, ele entrou em contato com o deputado Crisóstomo, que é do PL de Rondônia, e falou: olha, deputado, nem viaja aí, que a gente sabe que a Câmara dos Deputados está na sessão agora remota, nesse período, devido às festas juninas. Os deputados do Nordeste voltam geralmente para suas bases eleitorais, para participar aí das festividades juninas.
E ele pediu para o deputado Crisóstomo, olha, fique em Brasília que eu vou precisar de você aí por uma missão na semana que vem. E ele foi surpreendido, o deputado Crisóstomo, com essa missão que era justamente relatar o PDL que sustou o decreto do governo que aumentava o IOF. Ou seja, a Câmara dos Deputados e depois o Senado, também por uma votação simbólica ontem, impuseram uma derrota histórica ao governo federal. A última vez que isso tinha acontecido, de o Congresso Nacional sustar um decreto do Poder Executivo, havia sido em 1992, no caso ali do ex-presidente Fernando Collor, em que ele emitiu um decreto regulamentando a questão de pagamento de precatórios. O Congresso não gostou ali da regulamentação que ele havia feito e derrubou o decreto mediante também um decreto legislativo. Isso em 92. Logo depois, o Collor acabou ali, obviamente, sendo empichado. Então, já havia aquele momento ali de uma sucção, ali, uma ruptura da sua base política dentro do Congresso Nacional, e a gente vê a base do governo Lula nesse momento derretendo. Inclusive, nós tivemos ontem 383 votos pela derrubada do aumento do IOF, dos quais 383 votos, 242 deputados federais de partidos aliados do governo Lula. Então você vê essa rebelião da base do governo nessa questão do aumento do IOF, justamente pelo entendimento dos deputados, especialmente dos deputados do Centrão, de que não há mais espaço para aumento de impostos no Brasil, nessa situação fiscal que a gente sabe do aumento da dívida pública no país. Hoje, dívida pública de 76% do PIB, uma situação muito preocupante aí e que acaba gerando inflação, e as pessoas estão sentindo isso quando vão aí nas gôndolas dos supermercados comprar um produto, aumento do preço do café, aumento, né, do preço da picanha, aumento dos preços em geral, dos ovos, de quase todos os alimentos aí com aumento de preços. E esse aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, basicamente, ele incide sobre o mercado de crédito, ou seja, você vai fazer um financiamento do banco, você está precisando, de alguma maneira, especialmente os empresários, ele está com um problema de fluxo de caixa, ele precisa antecipar os recebíveis ou precisa fazer um empréstimo, vai pagar mais caro. Crédito de seguros, o contrato de seguro também incide sobre os contratos de seguro, paga mais caro. Questão de mercado de câmbio. Você precisa comprar dólar, vai viajar, qualquer outra questão, vai comprar um produto importado, incide o IOF. E também sobre os títulos mobiliários ali, ações, por exemplo, debêntures. Então, esse IOF, ele tem um efeito sobre toda a economia. Ele deixa o dinheiro mais caro e, portanto, isso vai sendo repassado pelos empresários para o consumidor final de qualquer produto ou serviço. Então, diante disso, uma pressão muito forte do setor produtivo para conter esse aumento de impostos. A gente sabe o governo Lula, que já tentou criar ou aumentar impostos desde o seu primeiro dia no governo, dia 1º de janeiro de 2023, aí, mais de 24 vezes o governo Lula tentou criar ou aumentar impostos, tanto que o ministro Fernando Haddad passou a ser conhecido como Taxad. Se você entrar na internet, facilmente se acha um meme com essa brincadeira mostrando, o Haddad quer taxar mais uma vez a população. E houve aí essa rebelião dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, deixando muito claro para o governo que, para resolver a situação fiscal do Brasil hoje, só há uma solução, que é cortar gasto. É rever as despesas públicas e cortar gastos e não aumentar mais impostos, porque diante dessa situação econômica, o setor produtivo e as pessoas que estão sofrendo o efeito dessas políticas econômicas, na inflação principalmente, que esse é o principal preço, custo que a sociedade, numa situação fiscal, esse descalabro fiscal para o cidadão comum, isso se reverte em inflação e as pessoas percebem isso fica muito claro. Então, e também somado a essa rebelião do Congresso, a perda de popularidade do governo. Nós tivemos aí o escândalo do INSS, a própria questão no ano passado da taxação das blusinhas. Então, uma série de fatos aí que vem, de alguma maneira, atingindo a imagem do governo, que atribui a responsabilidade de tudo isso ao presidente Lula, e essa ruptura aí do Congresso Nacional, um alerta para o governo de que ou ele muda a política fiscal e a política econômica, ou terá ainda mais incômodos e obstáculos dentro do Congresso Nacional. E esse foi o primeiro recado e uma mensagem muito clara. A gente tem que se lembrar, o Hugo Mota, ele estava atuando em conjunto com o governo em uma série de iniciativas.
A própria CPI do INSS, veja, quem era o deputado que havia recolhido a iniciativa de quem da CPI do INSS? Justamente do deputado Crisóstomo, que foi agora, por meio aí dessa indicação do Hugo Mota, designado o relator dessa derrubada do aumento do IOF. Então, é até uma maneira de o Hugo Mota compensar o deputado Crisóstomo. Olha, eu não instalei aqui a CPI do INSS, mas agora então eu vou te dar aí essa missão de relatar a derrubada do IOF, e foi o que aconteceu, e essa votação aí de 383 deputados que deixou o governo na lona, e um momento político muito delicado aí para o presidente Lula, que... segundo reclamações de próprios aliados, pessoas próximas dele, especialmente ali dizem que a Janja tem isolado ele politicamente, não gosta que ele fique falando muito contra as pessoas, ele não se utiliza muito de celular e, portanto, há uma dificuldade de se conectar com ele aí por meio de WhatsApp, por exemplo, e a Janja tem isolado o Lula, ele que era tão conhecido por ser um habilidoso articulador político, e nesse terceiro mandato tem tido essa dificuldade, e fica esse recado do Congresso que ou o governo muda o rumo, ou a sua base dentro do Congresso vai ruir, e aí o governo vai ter muito mais dificuldades para enfrentar, inclusive com uma tentativa aí já, esboçou uma tentativa de reação, dizendo que eventualmente entraria com uma ação no STF para derrubar essa votação do Congresso, mas o recado muito claro aí das lideranças do Congresso, que eles não tolerarão a intromissão nessa questão do poder judiciário e, portanto, aí um esgarçamento dessa relação entre poder executivo e poder legislativo, e um recado claro para o governo Lula que ele precisa mudar e corrigir os rumos, porque a situação não está nada boa, Mari. Excelente. Fred, amanhã tem mais, hein? A gente conta com a sua presença amanhã às 15h, o último Entre Linhas, desse jeito que você está vendo. Depois ele vai se tornar o Sem Rodeios, o grande Sem Rodeios, desde as 13h até as 16h30 estarei aqui com vocês. Fred, uma boa parte do programa também estará aí. Então a gente vai esperar vocês na segunda-feira nesse novo formato. Então amanhã é o último dia que vocês vão ver a gente aqui com essa luz azul aqui, que vai me deixar com saudade, que adoro esse tom de azul aqui. Mas estamos aí prontos para os próximos desafios. A gente espera vocês às 15h. Se você não deixou o seu like, deixa aqui, por favor. Compartilhe também esse link com seus amigos, familiares, e assine a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês pelos 6 primeiros meses. gazetadopovo.com.br/oferta, ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Está baratíssimo para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. Amanhã tem mais, Fred, às 15h. Isso aí, Mari. E gostei de falar do azul mesmo, que... bom que não é o vermelho só o seu batom. Né? Só o meu batom. No máximo as unhas de vez em quando. A gente espera vocês amanhã às 15h. Fiquem com Deus, até lá.